gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 5, e você deixasse aberto aí. E eu vou pedir para o Nicolas lá em cima me ajudar, vai vários versículos, tá, Nicolas? Coloca para mim, Nicolas, Mateus 16, versículo 24, 25 e 26. Mas você abre em Mateus 5, acompanhe comigo no telão os outros versos, para a gente não ter que ficar abrindo muitos versículos aí, para não demorar tanto. Deixa aberto em Mateus 5 que nós vamos usar bastante. Amém? Mateus capítulo 5. E nós vamos começar por esse versículo aqui. Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela revelação dela, pelo entendimento dela. Eu te peço que de forma intensa e profunda ela possa cair em corações agora, Senhor, férteis, para brotar, para germinar, para gerar vida, para gerar fruto, para gerar transformação. Senhor, que ela seja ao mesmo tempo de confronto e de conforto. Que ela seja ao mesmo tempo, Senhor, uma palavra que chacoalha, mas que edifica, que derruba coisas ruins, mas que constrói coisas boas dentro do interior de cada filho neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Palavras de Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos, aqui é Mateus 16, 24, tá? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Deixa eu te colocar no contexto do que Jesus falou aqui. Porque uma coisa é eu entender que ele falou, outra coisa é entender quando ele falou. O contexto do que ele estava falando. A conversa era mais ou menos assim, ó. A conversa começou quando Jesus chegou nos seus discípulos e perguntou assim: quem o povo aí fala que eu sou? Aí uns discípulos disseram: um profeta, Elias, cada um foi dando uma coisa ali que o povo dizia, tal. De repente Jesus para tudo ali, a conversa, e fala: então pera, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí todo mundo se cala, mas Pedro não. Pedro olha para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, não foi gente, não foi humano. Isso não vem do teu coração, isso não vem da tua mente, Pedro. Foi o próprio Pai Celestial, o próprio Deus que revelou isso no seu coração. E é interessante que essa pergunta nós deveríamos fazer a nós mesmos sempre. Porque uma coisa é um conceito que eu tenho a respeito de uma pessoa quando eu ouvi falar dela. É bem possível que muitos dos que estão aqui sentados já ouviram falar mal de mim. É bem possível que muitas pessoas antes de te conhecerem ouviram falar mal de você e criaram um preconceito a respeito de quem você é. Você já ouviu de pessoas preconceitos que as definiram para você que não era a exatidão de quem elas são? Sim ou não? Quem já viveu isso? E depois conheceu a pessoa e você viu que aquilo que disseram para você não tinha nada a ver com a realidade que a pessoa é. Ou o oposto. Você conheceu uma pessoa, a pessoa tinha um preconceito sobre você e quando te conheceu falou: olha, não tem nada a ver o que me falaram de você com quem você é. Isso é ou não é uma realidade entre nós? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Uma coisa é você vir aqui todo domingo à noite, ou todo domingo de manhã, ou frequentar uma igreja assiduamente, e ouvir eu dizer a respeito dele, a Laine dizer a respeito dele, o seu líder de Gari dizer a respeito dele. Porque aí você vai ter uma impressão dele a respeito da minha perspectiva de quem ele é. Agora eu quero voltar a pergunta para você, a mesma que ele fez para os discípulos: quem Jesus é para você? O que você ouviu dizer dele ou o que você conhece dele? O que o Pai te revelou a respeito dele? E se eu começasse a dar o microfone para cada um aqui e falasse: diz o que Jesus é para você, ia sair muita coisa diferente uma da outra. Quem Jesus é para você? Como você o vê? Que nível de importância ele tem na tua vida? Que nível de relacionamento você tem com ele? Quem ele é para mim? E aí ele segue a conversa.
E a conversa continua e logo em seguida ele começa a contar para os discípulos, já que os discípulos entenderam quem ele era. Ele começa a contar para os discípulos a respeito agora do propósito, porque uma coisa é eu entender quem ele é, outra coisa é eu entender o que ele está fazendo. Entendem a diferença? Então primeiro eu preciso entender quem ele é, para então eu entender o que ele está fazendo e poder me mover junto com ele. Ninguém que não sabe quem ele é vai poder viver aquilo que ele tem para você. Entenderam? Ninguém vai viver propósito se não entender quem ele é primeiro. Ninguém vai viver propósito sem conhecê-lo antes. Porque tentar se encaixar num propósito daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, tendo Cristo apenas pelo que você ouve falar dele, é impossível. Depois que Jó termina toda a sua peregrinação de ruína, e Deus restitui tudo o que ele tem, livro de Jó, Jó 42, você vai ouvir em Jó 42, Jó dar a seguinte exclamação para Deus: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí eles continuam a conversa e Jesus começa a explicar o propósito. Gente, eu vou morrer. Ele não fala assim diretamente, mas ele começa a explicar que era necessário que ele morresse. Aí quando ele fala que é necessário que ele morresse, Pedro dá um bug, dá um piti. Vai lá, chama ele de lado e fala assim: tá louco? Você não vai morrer não, para de falar essas coisas aí. Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço. Cara, ele tinha acabado de falar que Pedro tinha tido a revelação do Pai a respeito de quem ele era. Agora ele fala que Pedro é o Satanás. Você já imaginou? Cara, se eu chamar qualquer pessoa de Satanás, ela já fica mimimi e já sai da igreja. Você imagina Jesus chamando você de Satanás? Na verdade, Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus se referia àquilo que estava usando Pedro naquele momento. Aí eu paro para pensar e abrir um parênteses e te explicar uma coisa. Eu posso acabar de ter sido usado por Deus e infelizmente às vezes ser usado pelo inimigo. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus para revelar quem ele era. Alguns minutos depois, Pedro estava sendo usado por Satanás e Jesus deixou isso claro. Então nós precisamos ter consciência que para que Deus possa nos usar de forma plena, é necessário viver um processo. Existe um processo que nós temos que viver com Deus. E aí quando Jesus termina de dizer isso para Pedro, ele olha para Pedro e fala assim: sabe qual que é o problema, Pedro? É que você enxergou isso com olhos carnais. Não é dessa forma que Deus enxerga. Se você enxergar como humano, você nunca vai entender o propósito. Mas se você enxergar como Deus enxerga, então vai fazer sentido aquilo que eu estou falando para vocês que eu vou viver. O dia que Deus revelar aquilo que você tem que ser nele, não vai fazer sentido de forma humana. Mas se você enxergar com os olhos espirituais, então vai passar a fazer sentido, entendeu? Quem aqui já ouviu alguma coisa que Deus disse a respeito do teu futuro que você pensa que não faz sentido nenhum? Levanta a mão. Porque Deus não olha do jeito que você olha. Por isso que é necessário você ter revelação de quem Ele é, para que você comece a enxergar da forma dele. E aí quando ele termina de explicar isso para Pedro, que Pedro estava enxergando humanamente, ele olha e fala isso. Volta o versículo aí, Nicolas, deixa ele aí para nós. Ele diz, fala isso. Então Jesus disse aos seus discípulos. Então ele olha para todo mundo e fala assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Existem alguns critérios aqui para acompanhar Jesus. Porque uma coisa é ouvir falar dele, outra coisa é seguir ele. Entenderam? Uma coisa é ser um frequentador de igreja, outra coisa é seguir Jesus. Uma coisa é ser evangélico ou ser católico. Outra coisa é seguir Jesus. São coisas distintas. Declarar-se cristão não se faz um seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus é aquele que busca segui-lo e imitá-lo, fazer igual a ele. Então religião não conecta ninguém a Deus. Apesar de parecer
errada essa frase. Por quê, pastor? Porque a palavra grega religar é religião. Então, religião significa religação, sabia? Então, a palavra para nós, religião é religação. Só que a religião, dentro do contexto que a gente conhece hoje, ou a religiosidade, que é o que o homem transformou a religião, entenderam? A religião é boa. A Bíblia diz que é boa. Porque a religião é a religação que Cristo fez com nós através da cruz. Conosco através da cruz. Já a religiosidade é o conceito que o homem tem a respeito da religião. Isso estraga. Entenderam? E aí Jesus falou assim, olha, você quer me seguir? E eu não vou pedir para você levantar a mão, mas hoje a minha pergunta, mais uma pergunta para você. Você quer seguir Jesus? Você sabe o que é seguir Jesus, cara? É ter a tua vida transformada para sempre. Sabe o que é seguir Jesus? É ser um Pedro, pescador, falador, turrão, briguento. Esse era Pedro. E ele virá o cara que em uma pregação alcança 3.000 pessoas para Cristo, na outra mais 5.000, que olha para um cego na porta do templo e fala, levanta e anda, porque eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Isso é seguir Jesus. Pegaram? Esse é o nível de transformação que Jesus oferece. Que nível de transformação Jesus oferece? Onde um menino de 17, 18 anos, João, o apóstolo João, quando Jesus chamou ele era isso, 18 anos de idade, 17, 18 anos. Olha, ele e o irmão dele, Tiago, olha para Jesus e falou assim, nós fomos lá em Betsaida, é uma cidade, Betsaida. Fomos lá em Corazim, outra cidade. Ninguém quis saber de você, Jesus. Ninguém aceitou a palavra que a gente pregou. A gente pode orar para descer fogo do céu e queimar tudo. Jesus olha para os dois e fala assim, de que espírito vocês são? Eu vim salvar a terra, não vim destruir ela. Aí depois João é chamado do quê? Discípulo do amor. Amor? Alguém que manda pôr fogo na cidade porque não aceitaram a mensagem? Ou será que João viveu uma transformação intensa? Agora, por que João viveu essa transformação intensa? Porque ele era um seguidor de Jesus. Existe uma diferença muito grande em saber quem ele é e segui-lo. Em declarar-se religiosamente cristão é seguir Jesus. Porque quem segue Jesus quer ser igual a ele. E para ser igual a ele existem critérios. E o primeiro critério é: negue-se a si mesmo. Aí vai começar a guerra. A guerra de fazer morrer quem eu sou. Porque todas as vezes que eu começo a me negar, eu vou arrumar uma briga. Com quem? Comigo mesmo e com os demônios que existem dentro de mim. Que eu costumo não chamar de demônio, eu chamo de eumônio. Porque a maior briga é contra eu mesmo. Porque essa tem a ver com as minhas vontades, com o desejo que eu tenho pelo pecado, com o desejo que eu tenho das coisas ilícitas. E aí eu quero te explicar um pouquinho de processo nessa noite, porque olha, preste atenção. Eu não sei se todos veem, mas aqui tem um tapete. Uma coisa é eu chegar aqui, eu estar fora da graça, fora de Jesus, fora da salvação, fora daquele amor que me conquistou, que te conquistou, ou que pelo menos te fez vir aqui hoje. Uma vez que eu o reconheço como Senhor e quero Ele, eu entro na graça. Eu mudei de lugar. Só que outro lugar é este lugar aqui, ó. Esse lugar aqui é redenção completa e cumprimento pleno do propósito. Pegaram? Existe uma distância entre entrar em Cristo ou chegar a Cristo, ser redimido pela graça, porque Efésios afirma que pela graça eu sou salvo. Isso não tem nada a ver comigo, é um dom de Deus. Não tem nada a ver com o que eu faço para que eu não venha me gloriar diante de Deus para falar, eu me salvei. Eu só trouxe de uma forma mais contemporânea o escrito bíblico. O escrito bíblico seria: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não tem nada a ver comigo, salvação sim, é de graça e pela graça. E eu não posso fazer nada para ser salvo, a não ser me render e reconhecer o que Cristo fez na cruz. Agora a obra de Cristo não termina na salvação, esse que é o problema da igreja. A igreja nos últimos 20 ou 30 anos achou que todo o trabalho que ela tinha era salvar as pessoas. Só que Jesus
Jesus, em Mateus 28, 18, 19 e 20, ele disse assim: vão e façam salvos de todas as nações. É isso que está escrito lá ou não? Não é. Para quem não falou não, não é. Vou falar de novo para vocês interagirem comigo, tá bom? Mateus 28, 19, está escrito assim, ó, vão e façam salvos de todas as nações. É isso que está escrito lá? Isso. Não é. Vão e façam discípulos. Jesus não mandou a gente fazer salvos. Jesus mandou a gente fazer seguidores dele. Jesus mandou a gente trabalhar para as pessoas serem seguidoras dele. Uma coisa é a gente alcançar a pessoa para a salvação, a outra é transformar essa pessoa que agora salva num discípulo, num seguidor, porque para ela entender que ela agora é um seguidor de Jesus, ela tem que compreender antes que negar-se a si mesmo é imprescindível, é critério para ser seguidor de Jesus. Então, no processo de entrada, eu tenho que começar a negar-me. Qual que é a diferença de um para o outro? Porque a graça ainda alcança sem merecimento nenhum, então da entrada para frente é uma obra conjunta. É uma obra conjunta. Da porta para dentro, quem consegue entender? Se você chega numa casa, imagina uma tempestade na rua, sabe aquela tempestade? Você foi pego de surpresa, aí de repente você entra numa garagem, mas a garagem é aberta e está ventando e está te molhando, mas o dono da casa te compadece de você, puxa a porta e fala, entra aqui. Espera a chuva passar, depois você vai. Conseguem imaginar isso que eu estou dizendo? Não é muito comum nos nossos dias, nem na nossa cidade, mas, né, numa cidade pequena acontece com mais frequência. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, ele abre a porta, você entra, ali você está o quê? Seguro, salvo daquela chuva. Pode cair raio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pode. Ali você está salvo. Mas, cara, você conhece aquela casa? Você sabe o que tem lá no fundo? Você sabe como aquele morador cuida daquela casa? Ou o que ele poderia te oferecer na mesa? Consegue entender o que eu estou falando? Ou quantas coisas ele tem na geladeira? Existe uma diferença muito grande entre entrar na porta simplesmente para receber salvação de alguma coisa que está acontecendo pro lado de fora e conhecer todos os bastidores da casa para entender como aquela casa se move. Só o seguidor de Jesus vai conhecê-la por completo. Entenderam? Só quem continua no processo é uma obra conjunta do dono da casa e de você que é o convidado para entrar. Você morrendo para você mesmo, negando a si mesmo, e ele com o Espírito Santo te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Entendem? É uma obra conjunta de você e do Espírito Santo, e não dá como para você parar na porta. E quando eu era... É igual aquela musiquinha, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, não é? Lembra dessa musiquinha ou não? E Jesus me libertou. Pronto, legal, entrei. Puxa, a chuva não me molha mais, que ótimo. Só que daqui para frente, olha lá, ó. Tem um baita de um caminho, e isso é processo. E isso o Espírito Santo não vai fazer por você, e você não vai fazer sem o Espírito Santo. Você quer entender de forma bíblica isso? Ladrão da cruz. Jesus no meio, dois ladrões, um de um lado e um do outro. O que os caras eram? Repete para mim, o que eles eram? Como a Bíblia define eles? Ladrões. Então o pecado definiu eles, porque o pecado define as pessoas. Deturpa a imagem, deturpa quem elas são e definem elas. Então ali tem dois homens definidos pelo pecado. O que eles são? Ladrões, pecadores. Ok. Um olha e fala assim, por que o senhor não desce da cruz aí e salva o senhor e salva a gente também? Sabe aquela pessoa que fala assim, por que Jesus não faz alguma coisa então, já que não sei quem está morrendo? Por que Jesus não faz alguma coisa contra esse negócio de coronavírus então, se ele está cuidando da terra? Porque Jesus, esse é o ladrão do outro lado. Só que tem um ladrão do outro lado, né? Não sei que lado que era aí. O lado não importa. Eu acho que aquele era de esquerda e o outro era da direita. Eu acho que é isso. Certeza. As falas é de esquerda e direita, né? Mas vamos lá, o ladrão da direita, então, olha para Jesus e fala assim. O ladrão da direita olha para Jesus e fala para ele assim: eu mereço estar aqui. Eu mereço morrer. Você não. Se o Senhor puder ter misericórdia de mim,
fazer alguma coisa pela minha vida. Jesus olha para ele e fala assim: cara, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Cara, você consegue entender que aquele ladrão não cumpriu nenhum critério? Ele nem batizado foi. E Jesus falou que quem crer e for batizado que será salvo. Ele nem batizado foi salvo. Jesus afirmou que ele seria. Isso é graça, entenderam? Isso é tempestade caindo do lado de fora e alguém grita desesperado, ele abre a porta e fala: vem, se protege aqui. E para aquele ladrão não teve mais tempo. Mas para você tem. Eu espero que tenha. Para você tem, você ainda está respirando. Para você tem, você ainda está vivendo. Para você tem, amanhã em nome de Jesus vai ser mais uma segunda-feira. Pegaram? Para você tem, dá para começar de novo. Para você tem, dá para fazer diferente daqui para frente. Para você tem jeito. O ladrão não deu para descer da cruz e começar nenhum processo. Você pode começar. Jesus tem tudo para te arrancar da tempestade, mas deixa eu te explicar uma coisa: Ele quer te dar autoridade para mandar a tempestade parar e voltar se for necessário. Entende a diferença? Entende a diferença? Uma coisa é Ele te abrigar da tempestade, depois Ele te explicar: olha, eu comando esse negócio, então se você é filho, pode falar para a natureza: para a chuva, volta a chuva, é essa a autoridade que eu te dou. Só que isso demanda de um processo, e aí nós vamos para o processo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Primeira pregação de Jesus, primeira parte da pregação de Jesus. Eu amo esse texto. Está aberto aí? Nós vamos ler todos os versículos dessa primeira parte. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é isso? O que significa bem-aventurados? Felizes são aqueles que... Entenderam? Felizes são, alegres são, felizes são aqueles que... Então vocês estão felizes? Ou vocês são felizes? Então hoje, além de tudo, você vai ter a fórmula da felicidade. Quem gostaria da fórmula da felicidade aí? Levanta a mão. Porque se Jesus está falando que felizes são os que fazem isso, então eu estou te dando a fórmula da felicidade. Jesus deu, né? Eu não estou te dando nada, Ele já deu. Mas felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe o que é ter pobreza de espírito? É reconhecer o seu estado de pobreza no espírito. É o ladrão da cruz, o da direita. É o ladrão da cruz. Eu merecia estar aqui morrendo. Eu mereço a minha condenação. O Senhor não. Entende a diferença? Eu sei a insignificância que tenho diante da tua grandeza, da tua santidade. Eu sei que não mereço ser salvo, por isso salvação é pela graça. É pelo que o Senhor fez. Eu sei que eu não valho nada. Mas o Senhor me deu valor. É reconhecer que o teu espírito é pobre diante da grandeza e da magnitude que Ele tem. Isso foi o que fez o ladrão da cruz acessar a porta. Entendeu? Eu sei que eu não mereço porque eu não tenho nada a ver com o dono da casa, mas sabe quando ele abriu a porta e me livrou da tempestade? Só porque eu reconheci que a garagem dele era melhor do que exposto lá na chuva. Consegue entender o que eu estou falando? O dia que nós entendermos a nossa pobreza de espírito, então nós vamos ter acesso ao reino dos céus. E o reino dos céus já é e ainda será. Então eu já entro, mas vou acessar um outro lugar muito mais profundo no reino. Porque uma coisa é eu entrar e ser cidadão de um reino, outra coisa é eu participar perto do rei. Entenderam? Então todos aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito começam um processo, entram no reino. Entenderam? Entra no reino. Só que aí o processo começa, e esse texto é um texto de processo. Eu quero que você preste bastante atenção, porque o próximo versículo, versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E porque felizes são aqueles que choram? Felizes são aqueles que choram porque eles reconhecem a pobreza de espírito que estavam vivendo até agora.
Pegaram? Então feliz sou eu quando eu reconhecer a minha pobreza de espírito, a minha insignificância, o quanto o pecado ainda me domina, o quanto eu ainda sou vencido pelas minhas vontades, o quanto eu ainda não neguei a mim mesmo, o quanto ainda falta para eu andar nesse processo com Jesus. Quando eu reconheço isso, e isso me coloca em arrependimento, em choro e lamento pelo meu estado, eu serei consolado. Agora deixa eu só te lembrar quem é o Consolador. O Espírito Santo. Sabe o que Deus está prometendo? Pode chorar, se arrepende, porque eu vou te dar do meu Espírito para te consolar. Eu vou colocar dentro de você o meu Espírito para te trazer o consolo. Mas chore, reconheça, olhe para você mesmo. Lembra que a Alaine pregou sobre o auto-engano? Muitas vezes nós somos cristãos e estamos enganados a respeito de quem somos em Cristo. Nos achamos salvos e plenos. Plenamente enganados. Porque todos os dias eu acho que é muito, mas sempre, a gente tem algo mais para ver que a gente não via de dentro de nós. A gente tem algo mais para se arrepender que a gente não entendia que ainda tinha aquilo. Eu vou dar um exemplo. Quem aqui já fez alguma coisa que você imaginava que nunca mais ia voltar a fazer na vida? E você olhou e falou assim, não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Porque Deus sabe que nós já somos capazes de ser ruim desse tanto. É que a gente se engana achando que não é capaz. Então, bem-aventurados os que reconhecem esses lugares pobres de dentro de si, esses lugares ainda dominados pelo pecado, esses lugares ainda egoístas, esses lugares ainda com medo, esses lugares ainda com angústia, esses lugares ainda sujos, os pensamentos ilícitos, os desejos torpes. Bem-aventurado, eu sou feliz, eu sou quando eu reconheço, e feliz eu sou quando eu me arrependo, eu choro, eu me prostro diante de Deus, porque o Espírito Santo vai vir para me consolar, porque Ele falou, ó, eu estou indo, mas deixo para vocês o Consolador. Primeiro atributo que Jesus deu para o Espírito Santo foi esse, não foi? Primeiro atributo que Jesus deu quando falou do Espírito, poder trabalhar no nosso arrependimento junto conosco. E nos colocar no lugar que temos que estar. E aí o próximo versículo, versículo 5, diz o seguinte: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra, ou receberão a terra por herança. Ai, pastor, não entendi. Parece que não dá para entender mesmo. É porque quando a gente pega no grego, a gente vai entender certinho que isso foi escrito em grego. E eu gostaria que o Nicolas colocasse para mim a definição de humilde do dicionário. Essa definição que você vai ler aqui comigo é a definição de um dicionário chamado Strong. É o dicionário mais bem conceituado no mundo a respeito de tradução grega das escrituras, grega e hebraica. Humildes ou mansos, não tem tradução aí que está manso? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra grega é aqueles negocinhos lá, tá vendo lá? Sim, é aquilo lá. Que transliterado para a nossa língua leria-se praus. Entendeu? Essa é a palavra grega ali, humildes. Olha só o que significa. Gentileza, bondade de espírito, humildade. Humildade para Deus. Olha o que Strong define aqui para explicar o que Jesus quis dizer. Humildade para Deus é aquela posição, é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos a sua forma de lidar conosco como a melhor. Pegou? Quando você chorou e se arrependeu, Ele vai começar a fazer do jeito dele na tua vida. E essa humildade é ter disposição para entender que o jeito que Ele está fazendo é melhor que o seu. A forma que Ele está fazendo é melhor que a sua. Tipo, é abaixar a orelha mesmo para Ele e falar, Deus, pode comandar, pode governar a minha vida, porque eu faço errado, mas o Senhor faz certo. A forma dele lidar com você vai ser sempre melhor. Sem, no entanto, disputar ou resistir. Quem já resistiu a alguma vontade de Deus aí, levanta a mão. Eu também já. É falta de humildade. Porque quando eu acho que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus, no mínimo eu estou sendo arrogante. Se Deus, que sabe todas as coisas, tem uma vontade para mim que é diferente da minha, porque eu acho que a minha vai ser melhor que a dele? É falta de humildade, é arrogância.
presunção, orgulho. Entenderam? Aí ele fala assim, ó, sem no entanto disputar ou resistir. No Antigo Testamento, esse AT significa Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus. Confiar inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça. Assim, a atitude humilde para com os ímpios, agora ele está falando a atitude humilde para aqueles que não conhecem Cristo, que andam em impiedade. A nossa atitude humilde, primeiro para com Deus, ele mostrou. Agora a nossa atitude humilde para com as pessoas que não são de Deus. Preste atenção. A atitude humilde para com os ímpios implica em saber que Deus está permitindo as injúrias que infligem e que Ele os está usando para purificar os seus eleitos e que livrará os seus eleitos a seu tempo. Sabe a pessoa que te persegue? Que fala mal de você? Que te critica? Que pisa no teu calo todo dia? Que te esfrega? Ele só está te lapidando. Não fica nervoso, não revida. Não busca seus direitos. Sabe quando nós vivemos num mundo onde as pessoas buscam muito seus direitos? A gente vai num restaurante, quando o garçom atende mal, a gente manda chamar o gerente. É ou não é assim? A gente busca os nossos direitos o tempo todo. É um absurdo. Onde você viu isso? Porque isso... Jesus só está te usando para te lapidar, bobão. Para te colocar no lugar certo. Para te dar humildade. Para poder mexer com a tua estrutura. E sempre você vai ser cutucado bem na área que mais te dói. Estou mentindo? Mas felizes são os humildes. Por quê? Porque vão herdar a terra. Nós estamos falando de bênçãos aqui. Consegue entender? Nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de alegria, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de família abençoada, nós estamos falando de todas as bênçãos que seguem aqueles que são felizes no Senhor por serem humildes. Quem reivindica direito tem seus direitos, quem se humilha diante daquilo que Deus está fazendo, recebe de Deus a recompensa. A terra como herança. E aí ele continua, bondade ou humildade são opostos à arrogância e ao egoísmo. E originam-se na confiança, na bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa bondosa não está centrada no seu ego. Isto é obra do Espírito Santo, não da vontade humana. De verdade, eu não lembro de ter lido uma palavra no dicionário de Strong que tivesse tanta definição. Que ele pregasse para poder explicar o que Jesus estava querendo dizer. Ele pregou para a gente, para poder explicar o que Jesus estava querendo dizer. O que significa a essência da palavra. Praus. Cara, bem-aventurados. Pode tirar, viu, Nicolas, esse? Volta o versículo aí. Bem-aventurados os humildes ou os mansos, porque eles receberão a terra por herança. Quem quer bênção aqui na terra? Quem quer ser próspero? Quem quer ter vida abundante? Quem quer ter tudo que as igrejas prometem aí desde a década de 70? Não existe evangelho sem processo. Você consegue entender isso? Se eu prometer para uma pessoa que está aqui, que ela vai chegar aqui, sem passar por ali, eu estou mentindo, eu estou pregando um falso evangelho. Se eu não explicar para a pessoa que qualquer tipo de bênção, o que vai preceder ela é o arrependimento, é o choro, é reconhecer seu erro, é entender que precisa de transformação. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus não morreu na cruz para te abençoar. Jesus morreu na cruz para te transformar. Jesus morreu na cruz para te resgatar, para ter você, para mexer com você, para mudar você. Entendeu? Jesus morreu na cruz para mexer com essa essência ruim que sou eu, que é nós, que é o ser humano, para tirar a natureza adâmica daqui, a natureza de Adão pecador, e colocar a essência de Cristo, que é Ele. Jesus morreu para fazer discípulos. Nega-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Quando, pastor? Todo dia, várias vezes por dia. Sim ou não? Sim.
Pô, pastor, muito difícil seguir Jesus. Mas não, felizes são, felizes são, felizes são, felizes são. Não, é pesado. É prazeroso cada vez que eu venço. Um desejo ruim tem dentro de mim. Porque a partir do momento que eu venci, em algum tempo eu estou livre desse desejo ruim. Dentro do processo, esses desejos ruins vão sendo eliminados. Então eu brigo hoje, brigo amanhã, brigo depois, mas depois ele já não está aqui mais para eu brigar, porque eu venci. Entenderam? Então eu insisto em brigar. Até quando? Até acabar a briga. Até eu dar uma gravata nele, matar ele sufocado. E de fome por não ter mais nenhum alimento de pecado em mim. Entenderam? É isso. Então não existe processo. Você vai receber bênção. Você tem uma casa, vai receber 2. Você tem 5 carros, 3 empresas. Não existe. Sem processo não existe. Sem processo não existe. Estão te contando um evangelho mentiroso. Jesus quer fazer discípulos, pessoas que o seguem. Primeiro critério, negue-se. Segundo critério, morra. Para você mesmo. Tome a sua cruz. Ele está falando de morrer. Entendeu? Não tem outro jeito, cara. Não tem outra forma. E aí eu vou ser abençoado, feliz e abençoado. E feliz e abençoado e transformado. Humilde, manso, reconhecendo meus erros. Vou aprender a pedir perdão, vou aprender a voltar atrás, vou aprender a me reconciliar. Vou ficar melhor, cara. É isso que Jesus morreu. Para fazer as pessoas melhores aqui. Para quem sabe essas pessoas melhores consigam herdar a eternidade um dia. Para você ainda tem tempo. Entendeu? Você tem amanhã. Em nome de Jesus. Espero que ninguém morra essa noite. Você tem o tempo que se chama hoje. Agora. Como Paulo falou. Dá tempo de você se render para o processo. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou serão satisfeitos. Aí parece que Jesus entrou em contradição, não parece? Cara, até agora ele estava mandando eu ser manso, eu ser humilde, se alguém me injuriasse para eu ficar quietinho. Agora ele fala que eu tenho que ter fome e sede de justiça. Quando eu penso em fome e sede de justiça, parece que eu pego 2 espadas, não é? E vou cortar a cabeça de qualquer um, não é assim? Tem. Se você fizer, eu te arranco a tua cabeça, ó. Não é assim? Alguns vão pensar na metralhadora, né? Fazer justiça. Vamos para o que significa justiça? Vamos ver o que o Strong, como ele definiu a palavra justiça? Coloca aí para mim, Nicolas, a palavra justiça. Tem 2 sentidos, ele trata 2 sentidos. Um sentido amplo. Cadê o outro? E um sentido restrito. Tá vendo lá, ó? 2, ó, um sentido restrito. Então ele traz 2 definições. Uma num sentido amplo e uma num sentido restrito. Definição no sentido amplo. Estado daquele que é como deve ser. Justiça é nós estarmos do jeito certo que Deus quer, entende? Formatado da forma de Deus. Na medida de Deus, pruminho, lá, justiça de Deus. Ele bate o prumo e me faz reto. Torto, ele derruba. Constrói de novo. Mas é o estado daquele que tem que estar do jeito que Deus quer. Estado daquele que é como deve ser. Justiça. Condição aceitável para os homens. Condição que os homens aceitam, do jeito que os homens querem que você seja, do jeito que você quer ser, do jeito que você se ensinou a ser, ou seus pais te ensinaram a ser, não. Do jeito que Deus aceita. Doutrina, ainda é um A, tá vendo? Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Entendeu? A justiça de Deus vai fazer você ser aprovado, porque ela vai mexer com você, até você estar do jeito que Deus quer, para que o juízo não venha. Porque sabe sobre quem o juízo vem? Porque a gente confunde justiça com juízo. Porque a justiça, ela vem quando Deus começa a me fazer justo, e me deixar como Ele quer que eu seja. O juízo só vai vir sobre a minha vida quando eu lutar em não ser aquilo que Deus quer. Então Ele tem que permitir um juízo para que eu me reconheça
Consegue entender? E volte atrás. Pegaram? Essa é a diferença de justiça e de juízo. São coisas distintas. O juízo é a consequência da injustiça, de eu não estar justo. Integridade. Olha isso aqui. Integridade, virtude, pureza de vida, justiça. Pensamento, sentimento e ação corretos. Pensamento, sentimento e ações corretas. Agora, fala uma coisa para mim. Quantos minutos faz que você pensou uma coisa ruim? Quantas vezes por dia você pensa coisa ruim? Sim ou não? Está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes vem pensamentos ruins na mente? E muitas vezes a gente alimenta esse pensamento e vira um sentimento. E a gente começa a sentir ruim também. E normalmente quando a gente começa a alimentar esse sentimento ruim, vai gerar uma ação ruim. É uma consequência. Então entenda uma coisa, Satanás pode até soprar um pensamento ruim, gerar um mau pensamento, ele tem que morrer aqui. Ele não pode descer para o coração, não pode gerar emoções, não pode gerar sentimento em você. Porque uma vez gerou um sentimento, vira uma ação. E aí se a gente continuasse nesse entendimento, uma vez que eu planto uma ação e continuo a fazê-la, ela se torna um hábito. Uma vez que ela se tornou um hábito, todo o hábito constrói o caráter da pessoa. Pegaram? Então ele está falando que andar justo é andar com pensamento certo, sentimento certo e ação certa. Você pode até perder o controle dos seus pensamentos de vez em quando, mas você pode deixar isso não virar sentimento. Entenderam? Você pode trabalhar com o Espírito Santo para que isso não vire sentimento. E se por acaso virar um sentimento, por causa das mentiras que você começou a acreditar na tua cabeça, porque Satanás mente demais para a gente. Quase todas as vezes que você ouvir na tua mente uma frase que começa com eu, 90% das vezes é Satanás mentindo para você. Eu mereço, eu deveria, eu posso. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu penso? Normalmente é uma construção de uma mentira na tua mente que Satanás está tentando você acreditar, fazer você acreditar como verdade. Então se o eu está na frente, é mais fácil de você aceitar. Entenderam? Então, se esses pensamentos foram construídos na sua mente, você tem que lutar contra eles, se desligar deles, ligar-se nas coisas de Deus e vencê-los. Agora falando de forma bem prática, você não briga contra pensamento. Você pode até repreender o tentador. Entende? Aquele que está tentando alguma coisa na tua mente. Porém, você ficar brigando contra os sentimentos, sabe aquela coisa de sai em nome de Jesus, esse sentimento da minha cabeça gosta. Não adianta. Pensamento você não vence assim. Pensamento você vence se desligando dele e ligando-se em outro. Então saia desses pensamentos e ligue-se na palavra de Deus. Se o pensamento afirma que você é um derrotado, a palavra de Deus afirma que você é um vencedor em Cristo Jesus. Pegou? Então você vai se ligar no que a palavra de Deus diz. Se o pensamento está falando para você brigar com a pessoa, a palavra de Deus afirma que você tem que ser humilde e deixar ela para lá. Então você vai naquilo que a palavra de Deus diz. Entenderam? Se a palavra de Deus, se o teu pensamento diz que é para você ir lá e reivindicar os seus direitos, a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é mansidão, bondade, domínio próprio. Então volta o seu pensamento para aquilo que é a verdade de Deus, para que você desacredite no teu próprio pensamento a mentira de Satanás. Isso é uma disciplina, isso também é o negar-se a si mesmo, para vencer as mentiras que Satanás coloca na nossa mente. E ele é especialista em mentir. E ele é especialista em fazer a gente acreditar nas mentiras que ele está contando e parecer que é a gente que está pensando. Quem já viveu guerras assim? Todo mundo vive, gente. E aí ele continua num sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que é devido. Ok? Entenderam? Num sentido restrito, é aquilo que é a consequência do que cada um plantou. Cara, isso é a justiça de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Agora sabe o que eu acho interessante?
É que aí, Jesus não joga para nós a responsabilidade de viver essa justiça. Ele fala que é para a gente ter fome e sede dela. Ter fome e sede não significa que eu sou obrigado a ter a comida. Pegaram? Entenderam o que eu estou dizendo? É diferente. É diferente se alguém me mandar ter fome e sede e alguém me mandar comer. Consegue entender ou não? Então, o porquê que eu estou te falando isso? Porque não é papel meu gerar justiça em mim, porque isso é obra do Espírito Santo. O meu papel como filho, lembra que eu falei que era um trabalho conjunto, aqui no início da palavra? O meu papel como cristão é ter fome e sede de ser assim. O resto é trabalho do Espírito. O meu trabalho é ter fome e sede de falar: Jesus, eu nunca mais quero viver a injustiça, eu nunca mais quero agir errado, eu não vou ser mais fraudulento, eu não vou mais mentir. Senhor, tenho fome e sede de ser verdadeiro, eu tenho fome e sede de não emitir nota falsa, eu tenho fome e sede de não mais sonegar, eu tenho fome e sede de não olhar para a mulher na rua, eu tenho fome e sede de não assistir pornografia, eu tenho fome e sede de não ser orgulhoso, eu tenho fome e sede de ser o que é certo. E a fome e sede, Senhor, eu vou ficar aqui no teu pé até que o Senhor me dê o alimento que é do céu, que mata a minha fome e a minha sede e que gera justiça em mim. O teu trabalho é ter fome e sede, não desistir. Entendeu? Se tem uma coisa que não morre na gente, não morre, é fome e sede. Morre? Ai, matei o que estava me matando, 15 minutos depois já está com vontade de comer de novo. Não é? Não é? Porque fome e sede não morre, eu amenizo. Entenderam? Então o que Jesus está falando aí? O que ele está ensinando? Nunca desista. Nunca pare de buscar. Como a tua fome e a tua sede nunca acabam, nunca desista de ser justo. Nunca desista, o processo eu choro, me arrependo, eu confesso meu erro, eu choro, me arrependo, eu sou consolado pelo Espírito. Eu me coloco em mansidão e humildade diante das pessoas, diante de Deus. Deus, eu reconheço que é o Senhor e pode mexer, faz do jeito que o Senhor quiser. Rendição. Só que aí eu vou entrar no ambiente de justiça, processo. Entenderam? Fome e sede, Deus, eu quero ser diferente, me muda, me transforma, me dá fome e sede de andar correto. E todo o processo aqui só estava falando de mim até agora. Entrou alguém na história? Tem terceiros aí na parada? Só quando Deus tem que tratar a humildade, Ele vai usar uns ímpios aí para te dar uma esfolada. Usa Labão para Jacó, usa Saul para Davi. Pegaram? Deus sempre usa um ou outro para dar umas esfoladas na gente. Para gerar humildade, para gerar esse estado de mansidão que a gente acabou de aprender. Mas até então o processo está voltado só para mim. Agora vamos ver o próximo versículo? Vamos para o próximo. Qual que é o próximo? 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqui entra o terceiro. Pegou? Aqui entra a outra pessoa, o irmão. Porque é o seguinte, presta atenção. Porque logo após a justiça, Deus fala para mim ter misericórdia. Porque normalmente é assim. Quando eu paro de errar numa área, presta atenção no que eu vou falar. Eu começo a comparar as pessoas a partir da perspectiva da minha santidade. Pegaram? Entenderam? Aí eu não tenho misericórdia, eu quero executar juízo. Já se viu ele fazer isso? Só que há 3 anos atrás você estava fazendo. Só porque agora você teve fome e sede, você foi justificado por Cristo. Ele trabalhou a ordem e a justiça dentro de você, dentro de mim. Então eu me acho melhor. E eu não tenho misericórdia, eu sou um julgador. E executo juízo. Quem já assistiu o filme A Cabana tem uma exemplificação muito boa disso lá. Se você nunca assistiu, assista. É um filme muito bom. De processo de redenção e cura. E aí a gente se assenta no trono do juiz. Já que eu sou justo, entende o que eu estou falando? Então a minha justiça excede. E Jesus mandou exceder. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de jeito nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Está escrito aqui em Mateus também. Só descer, só continuar lendo aí, Mateus 5 ainda.
Então nós temos que subir o nosso nível de justiça. Só que deixa eu te explicar. Sabe como eu vou conseguir ter misericórdia? Quando eu comparar o meu nível de justiça com Deus. Eu estou seguindo quem? Jesus. Quem é minha referência? Jesus, não é as outras pessoas. Então a hora que eu olho para mim, olho para Ele, eu falo, eu estou muito longe. Aí eu olho para trás, quem está atrás de mim com menos justiça do que eu falo, dá para ter misericórdia. Entende o que eu estou falando? Muda toda a perspectiva. Entende? Eu consigo olhar com um olhar de misericórdia. E é interessante que ele fala que a recompensa é o quê? Ter o quê? Obter o quê? Misericórdia. Por quê? Porque uma hora todo mundo tropeça. E aí as pessoas vão ter que ter misericórdia de você. E Deus vai ter que ter misericórdia de você de novo. Então nunca entre na posição de juiz. E sabe o que significa misericórdia em grego? Misericórdia. E sabe o que significa misericórdia na língua portuguesa? É quando você faz o bem para o outro mesmo que ele não mereça. Como Jesus fez o bem para você sem você merecer. Isso é misericórdia. Ele merece ser condenado. Por isso que vem logo depois da justiça. Entenderam? Ele merece que eu me colocasse num lugar de juiz e infringisse a justiça de Deus nele e o juízo de Deus nele. Consegue entender ou não? Mas eu exerço misericórdia. E a misericórdia traz remissão e perdão. Aqui eu aprendo a perdoar. Aqui eu aprendo a ceder. Aqui eu aprendo a não ser orgulhoso. Separar o que as pessoas fazem do que elas são e podem se tornar. Você já imaginou se Jesus fosse julgar Pedro pelo que Pedro era? Será que ele se tornaria quem se tornou? Imagina Pedro na tua equipe, cara. Começa a pensar. Você fala, o que nós faz para dispensar esse cara? O que nós faz para dar um jeito nele? Ele precisa sair daqui, o pessoal dá trabalho. Cara, ele se tornou o primeiro líder da igreja. Você consegue entender isso? Porque Jesus separava o que Pedro fazia de quem Pedro era. Jesus não enxergava o que Pedro fazia, Jesus enxergava quem Pedro se tornaria. Pegou? É assim que ele olha para você, cara. Jesus não está te olhando do jeito que você é agora, não. Jesus está te olhando da forma que você pode se tornar nele, dentro do processo. E ele sabia que Pedro ia passar por isso. Pedro, Satanás pediu você para peneirar como peneira o trigo. Eu deixei, Pedro. Falei que pode fazer. Só que eu orei por você para que você não se desfaleça no caminho. Então tem hora que Deus vai permitir. Tiago capítulo 1. Tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Porque a aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem que ter uma ação completa. Para que vocês sejam maduros e íntegros. E não tenham falta de nada. Olha que palavra de encorajamento. Felizes são aqueles que são provados por Deus, porque estão obtendo misericórdia de Deus, estão sendo lapidados por Deus, estão sendo moldados por Deus, estão se tornando aquilo que Deus quer que eles se tornem. Processo. Vai me levar para um lugar de viver redenção completa e propósito. Eu venho caminhando. Entenderam? Pastor, quando eu começo? Ontem. Já, como eu começo? Reconhecendo a sua pobreza de espírito. Começa no começo. Próximo versículo, 8. Bem-aventurados os puros de coração. Puros de coração, porque eles verão a Deus. Agora deixa eu te explicar uma coisa. No grego, puro aí significa... É uma pureza como algo refinado pelo fogo. Entenderam? Agora vamos falar um pouco dessa pureza. Lembra que a palavra era santidade e processo? O que é essa pureza, pastor? O que é ver a Deus? Vamos entender como eu posso ver Deus e que tipo de pureza Jesus está falando no meu coração que eu tenho que ter. Coloca para mim aí, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, quiser tomar nota, tome nota. Eu falei que era um ensino nessa noite, você vai entender sobre santidade. Você está entendendo sobre processo que leva ao propósito. E sobre santidade, você vai usar essa palavra o resto da tua vida. Porque isso é vida de discípulo. Não perca essa mensagem, por nada.
Ouça ela quantas vezes forem necessárias, mas lance-se ao processo, que te levará ao propósito e te levará à santidade no Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sabe o que significa santidade? A palavra grega aí, que fala da santidade de Deus, aí não, todas as vezes que fala santo no Novo Testamento. Algo extremamente puro. É a mesma pureza que Jesus está tratando, não é a mesma palavra, mas é o mesmo significado de pureza que Jesus está tratando lá. Então eu entendo que esse versículo está apoiado no que Jesus disse. Porque ele disse que aqueles que são puros de coração verão a Deus, não é isso? Olha o que está escrito aqui: esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se. E para serem, esforcem-se para serem santos. Porque Deus disse: sede santos como eu sou santo. Então esforcem-se para serem santos. E aí ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Cara, você entende o quanto isso é pesado de significado? Cara, eu entrei na porta do reino, na salvação. Mas então quer dizer que eu posso não ver o Senhor? Mas eu não entrei para ser salvo? Porque existe uma diferença muito grande entre a santificação do início, a porta que te foi aberta, e o trabalho conjunto entre você e o Espírito Santo para você se tornar santo. E não tem como eu negligenciar e ficar lá na porta e achar que está tudo certo. Vida cristã não tem como ficar lá na porta e achar que está tudo bem. Ah, eu era torto, eu era zoado, eu era drogado. Agora não sou mais. Só que não avançou 1 centímetro em seguir Jesus. Aí eu abro aquele parênteses de falar assim, ó. Analisa a sua vida, para quem tem mais de 2 anos na igreja. Analisa a sua, não nesta igreja, na igreja. 2 anos atrás. Você teve crescimento espiritual, desenvolvimento no processo de 2 anos para cá, ou continua do mesmo jeito? Se continua do mesmo jeito, significa que você está estagnado no processo. Por quê? Porque está faltando a renúncia do eu. Está faltando negar-se a si mesmo. Entenderam? E se eu daqui a 2 anos perguntasse para você, lembra de 2 anos atrás? Quando eu preguei essa palavra, porque pode ser que daqui a 2 anos eu pregue ela de novo. Qual foi o avanço que você teve da última vez até agora? Aí você fala assim, não, estou crente igual. Estou indo na igreja todo domingo. Falei uns domingos aí, mas era pandemia. Estou dizimista, já era também. Estou até lendo a Bíblia. Agora eu estou lendo. Já li uns 3 livros do Novo Testamento. Tito, Filemão. E li também aquele antes de Apocalipse lá, Judas. Se a tua vida não está avançando no processo, querido, tem alguma coisa errada no teu cristianismo. Você não está seguindo Jesus, porque Jesus sempre vai te conduzir para um lugar mais amplo nele, mais perto dele. Agora, eu gosto desse versículo, que sem santidade ninguém vai ver o Senhor, não tem como. Agora, como que eu vou viver santidade, pastor? Que jeito que é esse negócio de santidade? Por que santidade? Como assim? Como que eu desenvolvo isso? Coloca para mim, Nicolas, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios 7, 1. Vê o que está escrito aí, ó. Amados, visto que temos essas promessas, as promessas estão para cima. Não precisamos ler as promessas. Amém, amém. Deus tem promessas para nós. Chega em casa e você lê as promessas do capítulo 6, beleza? Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. E a palavra grega ali para corpo é carne. Só a NVI traduz como corpo.
Você pode pegar qualquer outra tradução, vai estar carne. E no grego é isso que significa carne. Purifiquemo-nos de tudo que contamina a carne e o espírito. Porque se contaminou a carne, vai contaminar o espírito. Pegaram? Porque a carne anseia pelo mal. Então se contaminou minha carne, vai contaminar o espírito. Se contaminou minha mente, vai contaminar o espírito. Se contaminou meu coração, vai contaminar o espírito. E aí ele fala, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então a santidade é um processo de aperfeiçoamento. Processo conjunto, meu e do Espírito Santo. Entenderam? Eu não faço sozinho. Eu nunca vou conseguir me purificar sozinho, porque Cristo me purifica pelo sangue dele. O Espírito Santo me convence da sujeira para vir chorar aqui de novo no começo do processo. E entender que está errado. E reconhecer. E ser humilde e se sujeitar ao jeito de Deus de fazer. Porque aí eu vou desenvolver a minha santidade no temor do Senhor. Entenda uma coisa. O amor me salva. O temor me santifica. Entenderam? O amor abre a porta para o meu coração ser alcançado pelo Senhor. Mas se eu não temê-lo, eu não vou andar em santidade. Porque sem temer o Senhor, eu não vou rejeitar o mal. E temer não é ter medo. Medo teve Adão. Quando ele pecou, ele correu para o meio da moita e ficou morrendo de medo de Deus. Isso é medo. Medo não purifica, não santifica. Temor sim. Temor é reverência santa. Entenderam? Aí tem gente que fica assim, ai pastor, o que é pecado e o que não é pecado? Eu posso isso, eu não posso aquilo. Quem já ouviu essas perguntas? É mais ou menos assim, irmão, ó. Aqui tem um abismo e aqui tem uma cerca. Deus está aqui, ó. E aqui está a santidade de Deus. Se eu sou atraído mais pelo abismo e pela cerca do que pela santidade, os meus desejos ainda não morreram. Pegou? Eu ainda desejo o mal, eu ainda não neguei a mim mesmo. Então aí eu fico aqui na cerca assim, ó. Eu posso vir até aqui, pastor? É, irmão, até aí você não peca. E se eu pôr os pezinhos para fora assim, pastor, eu posso? Pode, cara, você não caiu no precipício ainda. E se eu mais um pouquinho? Eu posso? Cara, não é o quão perto da cerca você está, é o quão distante da santidade você está. Esse é o problema. O problema não é até onde é o limite de pecar ou não pecar. O problema é que você está mais preocupado com o abismo, com o precipício, do que com a santidade. Entenderam? A pergunta deveria ser: como eu faço para ficar mais santo? Como eu faço para ficar mais perto de Jesus? Como eu posso fazer para ficar mais parecido com Ele? E não ao contrário. Por quê? Porque eu ainda não nego a mim mesmo. As pessoas ainda não negam a si mesmo. Então elas preferem o pecado a Cristo. Elas preferem o pecado à santidade. Então elas ficam tentando achar um limite. Eu posso beijar na boca quando eu namoro? Eu não posso beijar na boca? Se eu passar a mão aqui ou acolá, eu peco ou não peco? Sai da cerca, infeliz! Entende? Vai para o lado da santidade. Porque se você não tem o Espírito Santo que te diz até onde é os limites que Ele quer para a tua vida, não são as regras que vão te impedir. Não são as regras que impedem. Porque se as regras impedissem, a lei tinha dado certo. É o processo de santificação que vai fazer a diferença. Então a cerca está aqui. Não, então não tem nada com a cerca. A santidade está lá. Então é a santidade que eu quero. Então eu virei as costas para a cerca. Mas de vez em quando Satanás vai lançar alguma coisa, eu vou olhar para a cerca e vai dar aquela mexida aqui, sabe? Você vai falar: morre, Rodrigo. É aqui. Entendeu? Sabe aquela coisinha? Entenderam? É assim, é olhar para a santidade e seguir para ela.
Até Hebreus 12:4. Olha o que diz em Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então até que ponto eu tenho que resistir o pecado? Até derramar o próprio sangue. Mas eu tenho que resistir o pecado. E resistir o pecado, e resistir o pecado, e isso é o processo de santificação. E isso é aperfeiçoar a minha santidade no temor do Senhor. E isso é os puros de coração, aperfeiçoados como que pelo fogo, purificando o coração, porque esses verão a Deus. Esses verão a Deus. Pegou? Quem quer ver o Senhor aqui? Esses verão a Deus. E aí ele continua. Vamos terminar. Lá para Mateus de novo, 5:9 agora. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha, novamente Jesus envolve terceiros. Primeiro ele mandou você ter misericórdia, agora ele está falando que você tem que ser um pacificador. E pacificador não é apaziguador. Apaziguador é aquele que fala assim, deixa assim mesmo. Omisso, sabe? Tudo bem. Deixa, isso passa. Quando dois brigam, isso passa. Logo está tudo certo. Quem já viu isso? Pacificador é aquele que coloca paz entre os irmãos, por isso ele é chamado de filho, porque ele é parte da família daqueles dois e ele está promovendo uma reconciliação. O problema é que trabalhar pacificação dá trabalho, porque trabalhar pacificação, cara, é tirar a alternativa de Satanás da vida daquela pessoa, porque a alternativa de Satanás numa situação de conflito, que eu só preciso pôr paz em lugar de conflito. Sim ou não? Quem está entendendo? A alternativa de Satanás para um conflito é afastem-se. Entenderam? Não trabalhem mais juntos. Larga dela. Essa é a alternativa de Satanás. A alternativa de Deus é perdoe, reconcilie, seja humilde para pedir perdão, reconheça o teu erro. Essa é a alternativa de Deus. Agora, bem-aventurado aqueles que promovem essas coisas na vida dos outros. Você consegue entender que é um processo de crescimento? Você já imaginou quando Deus começar a te usar para colocar pacificação? Isso significa que você já passou por um processo com Ele. Entenderam? Esses serão chamados filhos, porque se parecem com o Pai. Porque é o que o Pai faz. Existia uma briga entre nós e o nosso Deus, e Deus veio e colocou pacificação entre nós e Ele através de Jesus Cristo. Entenderam? E aí, por último, ele diz, versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Lembra o que é justiça? Ter tudo certinho no lugar? Andar em ordem? Bem-aventurado quando as pessoas começarem a te perseguir porque você faz tudo certo. Feliz é você quando as pessoas começarem a te perseguir porque você não sonega a nota fiscal. Porque você não compra produto pirata. Feliz é você porque você não sonega no teu imposto de renda. Não mente para o contador e nem pede para ele mentir no teu imposto de renda. Porque você é justo e faz as coisas certas. Então eu sou feliz e meu é o reino. Meu é o reino. Você consegue entender que é a mesma promessa do início? Porque são duas etapas diferentes. Uma coisa é eu estar perto da minha morte. E lá na cruz eu falar, Jesus tem misericórdia de mim. Ele me levar como quem escapa pelo fogo, como disse o apóstolo Paulo. E eu me guardo da chuva e por misericórdia Ele me leva para a eternidade com Ele. E outra coisa é se eu quiser fazer parte do governo eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que nós vamos se assentar para julgar as nações. Nós vamos ajudar Ele a reger as ações com o cetro de ferro dele. Tá, legal. Quem? Quem é injusto? Quem sonega? Quem mente? Você acha que essas pessoas vão fazer parte do governo do Messias? Você acha que Jesus vai contar? Você contaria com pessoas que você sabe que mentem? Porque nada está oculto aos olhos dele. Que não se submeteu ao processo, que não se submeteu à vontade dele. Você acha que esse tipo de pessoa vai fazer parte do governo dele?
Quem vai fazer parte do governo dele? Os perseguidos por causa da ordem, da justiça, do prumo reto, das coisas alinhadas. É esses daí que vão fazer parte do governo, porque esses chegaram num lugar de estar alinhado com o propósito e ter uma obra de remissão completa nas suas próprias vidas. Porque governo se estabelece a partir de mim. Presta atenção o que é governo bíblico. A Bíblia diz assim, ó, que o governo está sobre os seus ombros, falando de Jesus. Quem já leu esse verso de Isaías? E o seu reino não terá fim. E aí ele quer compartilhar desse governo conosco. Só que dentro do processo, o primeiro governo que eu tenho que ter é a minha vida. Se eu não governo a minha vida para renunciar a mim mesmo, se eu não governo a minha vida para falar não no pecado, se eu não governo a minha vida para controlar os pensamentos que vêm na minha cabeça, ou pelo menos resisti-los, se eu não governo a minha vida para controlar os meus olhos, para controlar as minhas ações, para controlar os meus sentimentos, entende? Se não há governo aqui, a Bíblia diz que eu não posso governar a minha casa. Ninguém governa nada se não governa a si próprio antes. Governo se estabelece em estágios. Eu governo a mim, governando a mim eu governo a minha casa. E aí ele fala assim, ó, quem não governa bem a sua casa não pode governar a igreja de Deus. Então cargo de liderança na igreja tem que ser quem se governa, quem governa a sua casa. Então pode ter lugar de governo na igreja. E o último estágio é depois da ressurreição, assumir um lugar de governo nas nações. Só que o governo começa aqui, se rendendo ao processo, vivendo cada um desses estágios, e se rendendo a eles, e deixando Jesus fazer, e brigando contra si mesmo, e vira e mexe no meio do caminho, a hora que você pensa que você está bom, justinho, você leva um tropeção, cede alguma coisa, e aí você vai ter que lembrar que você já teve misericórdia de alguém, então existe misericórdia no trono para você. Então você volta para lá, para o lugar da pobreza de espírito e fala, Deus, eu errei de novo. E sabe onde eu vejo isso? Na vida dos homens de Deus da Bíblia. Davi, Salmo 22, versículo 7. É isso ou 4? Salmo 22, 7 ou Salmo 22, 4, Davi fala assim, eu sou um verme. Agora peraí, Davi era rei, cara. Governava uma nação. O cara, segundo o coração de Deus, ele olha para a santidade de Deus e fala, eu sou um verme. 22:6, eu sou um verme. Por que ele se sentia um verme? Porque ele via a grandeza de Deus, reconhecia o seu estado humano e a sua insignificância diante da grandeza de Deus. Aí eu olho para Paulo fala assim, miserável homem que eu sou. Existe uma morte dentro de mim, Romanos capítulo 7 inteiro, você vai ver Paulo guerreando, vivendo essa guerra aqui que eu acabei de explicar. Leia Romanos capítulo 7 e 8, depois você vai ver a vida no Espírito. Você vai ver Paulo mostrando essa guerra, eu sou um homem miserável. Peraí, se Paulo é um homem miserável, o que sobra para nós? Aí mais para frente ele fala assim, eu sou o menor de todos os apóstolos. O que ele está falando? Cara, eu sou apóstolo porque, não sei, eu nem merecia ser, ele fala isso, eu nem merecia ser, mas sou o menor deles, cara. Aí lá no fim, eu não lembro se é em Efésios ou em Timóteo, se alguém quiser vasculhar para mim, ele fala assim, ó, eu sou o menor de todos os santos, ele se colocou abaixo de todo mundo, sabe por quê? Presta bastante atenção no que eu vou falar, isso é muito importante, porque quanto mais eu conheço da santidade, quanto mais eu conheço da glória, maior se torna o peso do mínimo pecado para mim. Então quanto mais eu estou perto da glória de Deus, qualquer sujeira é muito exposta. Entenderam? Pega aquele piso branco, impecável, e dá um pingo de café. Agora pega um piso marrom, meio sujo, meio encardido, cheio de areia. O pingo de café nem é visto. Pegaram? Entenderam o que eu estou dizendo? Então quanto mais perto da luz de Deus, quanto mais perto da santidade, o menor pecado me faz me considerar o menor de todos os santos. Por quê? Porque eu sabia que não podia fazer e fiz. Efésios 3:8, Efésios é a última carta de Paulo, sabia? Ele era velho, estava preso em Roma pelo Evangelho. É a última carta de Paulo, Efésios e 2 Timóteo, é as duas últimas.
Aí ele olha para ele e fala assim: eu sou o menor de todos os santos, eu sou o menor de todos os filhos de Deus, eu sou o mais insignificante. Ele pensa igual Davi, consegue entender? Ele vê a grandeza de Deus e o poder de Deus, e ele olha para a sua insignificância e para os pecados que ainda existem dentro dele, que ele guerreia contra isso ainda, mesmo na sua velhice. Ele fala assim: eu sou o menor de todos. Davi expressa: eu sou um verme. Porque isso é parte do processo, e quanto mais perto, mais santo, mais eu vejo Deus na sua santidade, mais o meu pecado vai ficar latente, mais o meu pecado vai ficar explícito, menos as coisas vão ser ocultas. Sabe aquele artimanha que a Laine pregou no, como que é? Esqueci o nome, falei agora há pouco da palavra. O engano e o amor pela verdade, chama a palavra no YouTube, se você quiser assistir. Que é o se auto-sabotar, mas isso vai ficar impossível, porque a santidade de Deus não deixa mais eu me sabotar, porque o mínimo pecado se torna visível para mim. Então, quanto maior você é no reino, menos você se sente. Entendeu? Menos você se sente diante da grandeza daquele que te comissionou. E aí ele vai poder pegar você e te encaixar no processo dele, no projeto dele. É como se ele dissesse assim: eu tenho um plano de governo para a terra. Imagina um presidente de uma nação chamando uma pessoa para fazer parte do seu plano de governo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já não seria uma honra? Agora imagina Deus chamando você para fazer parte do plano de governo dele. Mas é o que acessou aqui, ó? Não é, cara. Não é. É o que correu no processo. E mesmo que você tenha caído, trupicado, voltado, ralado, chorado, brigado, e se você não desistir do processo. Aí eu gosto das frases de Paulo: eu esmurro meu corpo 3 vezes ao dia e reduzo ele à servidão. Entendeu? Paulo não era masoquista não, gente. Tá? Ficar se batendo, não. Ele está falando a respeito de matar a própria carne. Tem dia que eu quero orar. Quem é que já teve vontade de orar? E tem dia que eu cateu por aqui, ó, e falo assim: vai, ô idiota, se você não orar, você morre. Entendeu? É assim. Não tem como. Minha carne tem dia que não quer. E não tem problema. Faz parte da humanidade. Eu só não posso ceder para isso. Pegaram? Entenderam? Eu nunca posso desistir. Por isso a fome é a sede da justiça. Não pode parar. É todo dia. É de novo, de novo, de novo, de novo. Coloque-se de pé. Eu sei que está tarde, mas era uma palavra de ensino. Eu não podia parar no meio. Amém, gente? Então dá para a gente fazer virar uma vigília hoje, ó. É feriado amanhã mesmo, ó. O Dória adiantou aí para nós, agora é feriado amanhã. Sem comentários. Vamos orar. Foco na oração. Semana que vem é Natal. Não pode, porque o Papai Noel é do grupo de risco. Vamos continuar. Vamos porque é sério, porque isso é sério. Jesus é sério, o processo é sério, santidade é sério. Ai, Jesus, salva a nossa nação. Vem governá-la logo, Jesus, cetro de ferro, desce o pau nela. Volta, Jesus. Oh, Senhor. Feche seus olhos. E a primeira coisa que você vai dizer e pedir é para o Espírito Santo jogar luz dentro de você. Começa o processo do começo. Se você ainda não recebeu Cristo, se você ainda não acessou a porta que te tirou da tempestade, e se hoje você está vindo aqui buscar fugir dessa tempestade, deixa eu te explicar, a porta da graça está aberta. Só entra. Faz igual o ladrão da cruz. Senhor, eu merecia cair um raio na minha cabeça porque eu sou pecador. No meio dessa tempestade. Mas a tua graça me abriu um porto seguro. Me abriu um lugar de segurança. Entenderam? Se você está aqui nessa condição, hoje Jesus abre a porta e fala: sai daí.
Vem aqui para dentro, porque tem algo novo aqui para você. Agora, se você já acessou isso há algum tempo atrás e você está estagnado ali na beira da porta ainda, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus está te chamando para o quarto para ter intimidade com Ele. Jesus quer que você peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, me deixa enxergar o quanto há sujeira em mim, o quanto eu sou arrogante, briguento, o quanto tem coisas aqui ainda que precisam ser transformadas. Senhor, vem mexer comigo. Espírito Santo, vem me convencer do pecado, da justiça, do juízo. Vem me convencer, Senhor, das coisas erradas que eu ainda pratico. Começa um trabalho profundo na minha vida, Senhor. Fale isso para Ele. Fale isso para Ele. Senhor, Santo Espírito, se o Senhor não fizer, nós somos incapazes. Senhor, imprime a lei do Espírito de vida no interior de cada um de nós aqui. Senhor, imprime, Senhor, a lei do Espírito de vida no nosso interior. Não lei marcada em pedras por mãos humanas, mas a lei do Teu Espírito, marcadas em corações pela Tua própria vontade. Roba baracho reacandarai. Nos convence no nosso processo de transformação, Senhor. Faz a gente enxergar a nossa sujeira, reconhecer a nossa pobreza de espírito. Devolve as lágrimas para os nossos olhos, de arrependimento genuíno, Jesus. Ora babaê, xarabai. Se você quiser dobrar o teu joelho, dobre. Você que está na tua casa, se quiser dobrar o teu joelho aí na sua sala, dobre. Você que está aqui também, você quiser se lançar nos pés do Senhor, pede luz. Fala para o Espírito Santo: joga, reflete a luz da tua santidade dentro de mim, para que eu possa ver todo lugar escuro, toda sujeira, tudo aquilo que ainda precisa ser salvo, mudado, transformado. Vem, Senhor, desenvolvendo o processo da santificação dentro de mim. Me faz puro, eu quero te ver. Renda-se ao processo, porque no meio do processo está alegria em todas as coisas, está todas as bem-aventuranças. Renda-se ao processo, porque no meio do processo está a herança da terra, está a herança do reino dos céus, está a herança da misericórdia, está tudo o que você precisa para ter uma vida plena na sua existência, para ter uma vida plena aqui na terra, para ter milagre, para ter prosperidade, para ter bênção, para ter tudo. Está tudo dentro do processo. Então você não precisa fazer campanha para ser abençoado. Lance-se ao processo, porque lançando-se no processo, você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Lança-se no processo, porque no meio do processo tem tudo o que você precisa. Tem milagre, tem unção, tem dom, tem sabedoria, tem herança na terra. Roba xerecandarabarai. Isso é cristianismo, isso é vida com Jesus. Senhor, enche cada filho aqui de força e coragem. Força e coragem para dizer não para o pecado. Força e coragem para dizer não para a sua carne. Força e coragem para negar-se a si mesmo. Força e coragem, Senhor, para enfrentar todas as tentações. Hey! Mergulhe, oração, Bíblia, livros que edificam. Mergulhe. Como disse o profeta, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Siga Jesus e prossiga em conhecê-lo. Sem desistir, sem parar, sem olhar para trás. Esquece a cerca. A santidade está logo ali. Obrigado, Jesus.